Há momentos na vida em que o coração se sente perdido e o mundo parece ruir em silêncio. São dias em que as orações parecem não ultrapassar o teto, em que as respostas não vêm e o peso das circunstâncias parece maior do que a fé que resta. É nesses momentos que muitos acreditam que Deus se calou. Mas e se, na verdade, ele nunca tivesse parado de falar? E se a voz divina não estivesse no que você espera ouvir, mas nos sinais que você deixou de notar? A verdade é que Deus fala, sempre. Ele fala de formas sutis, poderosas e muitas vezes imperceptíveis. Mas para ouvi-lo, é preciso aprender a enxergar. Porque a voz de Deus nem sempre vem em palavras. Às vezes, ela vem em acontecimentos. Às vezes, é uma porta que se fecha, um atraso que muda o rumo, uma pessoa que surge no caminho, um sonho que inquieta, um versículo que se repete, um silêncio que parece castigo, mas é proteção. Vivemos em um tempo de ruído constante, ruído do mundo, das redes, das opiniões, das emoções. Mas Deus não compete com o barulho. Ele fala no sussurro. Ele se revela na quietude. Foi assim com Elias no Monte Horebe. O profeta esperava ouvir o Senhor no vento forte, no terremoto, no fogo. Mas a voz veio em um sussurro suave. Assim também é conosco. A voz de Deus é um sussurro que exige atenção. Ele não fala para impressionar, fala para transformar. Talvez você esteja esperando que Deus grite, mas Ele quer que você aprenda a escutar. E o mais belo é que enquanto você pensa que Ele está em silêncio, Ele está orquestrando tudo. Nada em sua vida é por acaso. O tempo de espera, a dor, o cansaço, a confusão, tudo faz parte de uma mensagem maior. O céu fala através das circunstâncias e o coração que crê é capaz de decifrar o que o Espírito está dizendo. Há sinais divinos espalhados por toda parte, mas a pressa humana os torna invisíveis. A rotina se torna tão pesada que o sagrado passa despercebido. Mas Deus continua falando, na natureza, nas escrituras, nas pessoas e até mesmo nas situações que mais nos ferem. O problema não é o silêncio de Deus, é o barulho que fazemos dentro de nós. A Bíblia está repleta de exemplos disso. José, traído pelos irmãos e vendido como escravo, podia pensar que Deus o havia esquecido. Mas a cada porta fechada, o Senhor o estava guiando ao palácio. Moisés, rejeitado e exilado no deserto, achava que sua missão havia terminado, até que uma sarça começou a queimar. Jonas, fugindo do chamado, viu o mar se revoltar e o peixe se tornar abrigo. E Maria, uma jovem simples, ouviu o céu falar por meio de um anjo, enquanto o mundo dormia. Deus fala através do inesperado. Ele usa o improvável. Ele se revela nas pequenas coincidências que não são coincidências. Quando o coração está atento, a vida inteira se torna uma linguagem divina. Cada gesto, cada desvio, cada aparente fracasso pode ser uma frase do céu, uma lição do Espírito, um aviso, uma direção. Mas há um motivo pelo qual tantos não percebem, porque buscam a voz de Deus sem desejar sua presença. Querem respostas, mas não relacionamento. Querem saber o que fazer, mas não com quem caminhar. Deus não é um oráculo, é um pai. E ele fala com quem deseja conhecê-lo, não apenas ser socorrido por ele. Quando Deus quer se revelar, ele começa movendo o invisível. As coisas parecem sair do controle, mas é justamente o controle dele que está em ação. Às vezes a resposta não é sim, nem não, mas espere, porque o tempo é uma linguagem de Deus. O atraso é uma escola. O silêncio é uma preparação. Há também momentos em que Deus fala através da dor. A dor é uma voz que ninguém quer ouvir, mas é uma das mais sinceras. Ela silencia o orgulho, derruba as ilusões e faz o coração voltar a olhar para o alto. Deus usa a dor não para punir, mas para ensinar. É nela que a alma amadurece e é nela que a fé se purifica.
A vida espiritual é feita de sinais. O Espírito fala por meio de sensações, lembranças, inquietações, convicções que nascem sem explicação. É uma voz que não grita, mas queima. Um impulso que não empurra, mas convida. E quando o coração se torna sensível o suficiente, ele começa a perceber que tudo ao redor tem um sentido. O acaso é apenas o nome que damos às ações de Deus que não entendemos. Cada encontro, cada palavra que toca, cada coincidência é um fragmento de uma conversa maior. Deus fala nas repetições. Se algo continua surgindo em seu caminho, um versículo, uma canção, uma mensagem, preste atenção. Ele pode estar dizendo: eu estou tentando falar com você. E não é preciso ter dons especiais para ouvir a voz de Deus. É preciso ter disposição para se calar. A fé não é um dom reservado a poucos, mas uma percepção que se desenvolve. Quanto mais tempo você passa na presença de Deus, mais fácil é distinguir a sua voz das outras. O Espírito Santo é o tradutor da vontade divina. Ele interpreta o invisível. Ele sussurra quando o mundo grita. Ele direciona quando o caminho parece fechado. E quanto mais você se aproxima dele, mais entende que Deus nunca se cala. Somos nós que muitas vezes não paramos para escutar. Talvez a fase que você está vivendo agora não faça sentido. Talvez o céu pareça distante e a oração pareça não ter retorno. Mas se você olhar com atenção, verá que Deus está se revelando em meio a tudo isso. Pode estar falando através do atraso que te frustra, da perda que te feriu, da espera que te desgasta. A voz de Deus é como o vento. Você não a vê, mas sente seus efeitos. Ela não é sempre audível, mas é sempre real. E quando você a reconhece, tudo muda, porque o mundo deixa de ser um acaso e passa a ser uma mensagem. Deus não está longe, Ele está falando. E talvez esta mensagem seja exatamente um desses sinais que você ainda não tinha percebido. Deus fala. Ele fala por meio da criação, do tempo, do silêncio e das circunstâncias. Mas para ouvir, é preciso reaprender a enxergar o mundo não com os olhos da pressa, mas com os olhos da fé. Cada detalhe da existência é uma letra na frase que o Criador escreve todos os dias. E se o homem não aprender a ler os sinais, viverá como alguém cercado por milagres, mas cego para o sagrado. Desde o princípio, o mundo foi criado para ser um canal da voz de Deus. Quando ele disse, haja luz, a primeira coisa que o universo conheceu não foi forma, mas som. A criação nasceu de uma palavra. O que vemos é resultado do que foi dito. A natureza, portanto, é o eco da voz divina, e ainda hoje ela fala. O nascer do sol é um sermão sobre novos começos. O vento é um lembrete do Espírito que sopra onde quer. O mar é a metáfora da imensidão do amor de Deus, e a chuva é a linguagem da misericórdia que desce sobre justos e injustos. Cada elemento da criação tem um propósito comunicativo. A árvore que floresce ensina sobre resiliência. A estrela que brilha no escuro revela que até a noite obedece à luz. Quando o coração está desperto, tudo à volta se torna uma mensagem. O homem sem fé olha para o céu e vê apenas nuvens. O homem com fé vê o Criador que as move. A natureza é o primeiro altar, o primeiro púlpito da história. O salmista já dizia: os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. E Salmo 19, 1. O que o texto sagrado quer dizer é que o mundo visível é o testemunho vivo do invisível. Cada cor, cada estação, cada ciclo carrega um ensinamento. O outono ensina a deixar ir. O inverno ensina a esperar. A primavera ensina a recomeçar. O verão ensina a celebrar. O tempo é um professor criado por Deus para que o homem entenda que nada é permanente, exceto o próprio Criador. Mas o homem moderno desaprendeu a escutar, vive cercado por barulhos e distrações. A voz de Deus ainda ecoa, mas poucos a percebem. O ruído da pressa abafa o sagrado. É por isso que o silêncio se tornou tão necessário, porque é nele que o divino se revela novamente.
O silêncio de Deus não é ausência, é linguagem. Quando ele se cala, ele está dizendo, confie. Quando não responde, está ensinando, espere. Quando não explica, está provando, eu ainda estou aqui. Os grandes encontros com Deus sempre nasceram no silêncio. Moisés encontrou o Senhor no deserto. Davi ouviu sua voz enquanto cuidava de ovelhas, e Jesus buscava os montes para orar longe do ruído humano. O deserto é o lugar do som limpo, onde o coração aprende a distinguir o que é humano do que é divino. Por isso, Deus conduz seus filhos à solidão, não para puni-los, mas para purificá-los. Há sinais que só se veem quando tudo ao redor se cala. O coração inquieto é surdo para o espírito. Deus fala em tom baixo, porque quer intimidade, e a intimidade exige quietude. Ele não fala para multidões, fala para corações. A sua voz não busca atenção, busca rendição. E o que muitos chamam de coincidências são, na verdade, conversas divinas. O versículo que se repete, o sonho que se renova, a mensagem que chega na hora certa, tudo isso é Deus chamando pelo nome. O céu não fala por acaso, o céu fala por propósito. E quando a mesma palavra parece persegui-lo, não é o acaso insistindo, é o Criador tentando ser ouvido. Há também sinais em forma de atraso. Às vezes, a demora não é negação, é preservação. Deus segura portas não para frustrar, mas para proteger. Ele atrasa caminhos não por indiferença, mas porque o tempo errado é inimigo do milagre. O tempo de Deus é perfeito não porque é rápido, mas porque é completo. O problema é que o homem quer controlar o relógio divino. Ele quer ouvir respostas imediatas, ver sinais visíveis, sentir provas palpáveis. Mas Deus fala em outra frequência. Ele fala em eternidade. E a eternidade não tem pressa. Quando Deus parece estar em silêncio, Ele está trabalhando em dimensões que você ainda não consegue compreender. Às vezes, o sinal que pedimos já veio, mas não o reconhecemos porque não tinha a aparência que esperávamos. Esperamos anjos e Ele envia pessoas comuns. Esperamos trovões e Ele fala por meio de um gesto simples. Esperamos milagres e Ele responde com processos. Deus não fala para entreter, Ele fala para ensinar. E por isso, muitas vezes, a resposta vem disfarçada de desafio. A vida espiritual, portanto, não é uma busca por milagres, mas uma disciplina de escuta. O Espírito fala a todo momento, mas a audição espiritual é treinada na obediência. Quanto mais obedecemos, mais clara se torna a voz divina. E quando Deus fala, até o ambiente muda. A paz, onde havia desespero, a clareza onde havia confusão, a direção onde havia dúvida. O Espírito Santo é o intérprete dessa voz. Ele traduz o céu para a linguagem da alma. Às vezes, uma sensação de paz é uma resposta. Às vezes, uma inquietação é um aviso. Mas Deus não fala apenas através do que sentimos, fala também através do que vivemos. As portas que se fecham, as pessoas que saem, os planos que mudam, tudo isso pode ser linguagem divina. Há histórias que Deus interrompe para salvar o final. O que diferencia quem ouve de quem não ouve é a disposição de crer. A fé é o ouvido da alma. É ela que capta o som que os olhos não veem. Por isso, Jesus dizia repetidamente: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele não falava dos ouvidos físicos, mas dos espirituais. Há uma sinfonia acontecendo no invisível. O Espírito toca notas que só os atentos percebem. E se você silenciar o coração, começará a ouvir o som do propósito. Deus fala em tudo, mas nem todos entendem a linguagem. O homem que vive pela fé entende que cada estação, cada perda e cada demora é um parágrafo do plano de Deus. E quando ele aprende a confiar, até o silêncio se torna música. Porque o silêncio de Deus não é o fim da conversa. É o momento em que Ele prepara a próxima palavra. Há sinais que não vêm da natureza nem do tempo, mas brotam do íntimo. Lugares onde a razão humana não consegue penetrar.
São mensagens espirituais codificadas em forma de sonho, intuição, inquietação e até dor. Quando Deus quer tratar o coração, Ele não fala aos ouvidos, fala à alma. É ali que o céu se comunica com a eternidade que habita dentro do homem. A Bíblia está repleta de exemplos disso. José, o filho de Jacó, não recebeu uma visita de anjos com trombetas, recebeu sonhos. Sonhos que pareciam confusos, mas que carregavam o mapa do seu destino. Enquanto dormia, Deus plantava em sua mente a certeza de que ele seria um instrumento para salvar nações. E mesmo quando foi traído, vendido, preso injustamente e esquecido, a voz de Deus continuava falando, não em palavras, mas em lembranças dos sonhos que lhe foram dados. O silêncio do cárcere se tornava um altar, e as correntes nos pulsos se transformavam em lembretes de que o plano ainda estava vivo. É assim que Deus trabalha. Ele fala através do que não faz sentido. Ele usa o improvável para revelar o inevitável. Os sinais de Deus raramente são confortáveis, porque foram feitos para despertar, não para adormecer. É por isso que muitos dos escolhidos sentem uma inquietação constante, um desconforto santo que os impede de se acomodar. Essa inquietação é a linguagem do Espírito chamando o homem para mais perto. E há sonhos que são mais do que lembranças noturnas, são instruções espirituais. Deus ainda fala através deles, e o Espírito Santo age como intérprete. Em tempos de dúvida, ele traz visões, impressões e palavras suaves que parecem surgir do nada, mas são o eco da eternidade dentro de nós. Quem já foi acordado no meio da madrugada com um peso no coração para orar, entende o que isso significa. É Deus chamando o intercessor para participar do invisível. Muitos ignoram esses sinais porque parecem subjetivos. No entanto, é nesse nível de sensibilidade que o céu se revela. A alma que se acostuma à voz de Deus aprende a distinguir entre os ruídos da carne e os sussurros do Espírito. Essa percepção não vem do esforço, vem da comunhão. É fruto de um relacionamento cultivado na oração, na leitura da palavra e na entrega constante. Mas há um tipo de sinal que dói. São as provações, os vales, os desertos que Deus permite. Nem toda tempestade vem do inimigo, muitas vêm da misericórdia. A tempestade que leva Jonas ao mar foi o meio que Deus usou para fazê-lo voltar ao propósito. O ventre do peixe não foi castigo, foi refúgio. O silêncio dentro das águas foi o som da correção. Deus falava com Jonas não para puni-lo, mas para despertá-lo. Quantos de nós hoje não estamos dentro de peixes diferentes, situações que nos cercam, nos limitam, nos fazem questionar, mas que na verdade são instrumentos do amor divino. O desespero, muitas vezes, é o disfarce do cuidado de Deus. Ele não quer destruir, quer redirecionar. E há dores que falam mais alto do que palavras. Jó entendeu isso quando perdeu tudo. Sua vida se tornou uma mensagem viva. O sofrimento que o esmagava era o púlpito de onde Deus pregava ao mundo a respeito da fidelidade. Através de Jó, aprendemos que a dor não é a ausência de Deus, mas a chance de vê-lo de forma mais pura. A provação é o idioma dos escolhidos. Deus fala através dela com uma clareza que só quem sofre entende. A voz de Deus também se manifesta nas pessoas que cruzam o nosso caminho. Às vezes, uma conversa simples traz a resposta que você buscava em oração. Um gesto de bondade inesperado, uma palavra dita no momento certo. Esses são os mensageiros invisíveis de Deus. Nem sempre ele envia anjos com asas, às vezes envia pessoas com coração. O acaso é apenas o disfarce do propósito, mas discernir o que é de Deus e o que é humano exige sensibilidade, e a sensibilidade espiritual nasce da obediência. O coração endurecido não capta a voz do céu. É por isso que Jesus disse: "As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem." João 10:27.
A voz de Deus nunca será ouvida por quem não deseja segui-lo. O Espírito fala aos que estão dispostos a obedecer, não aos que apenas querem respostas. Há também os sinais que vêm em forma de atraso. Quando algo demora mais do que deveria, é porque Deus está trabalhando em dimensões invisíveis. O atraso é uma linguagem divina, uma forma de moldar a paciência e o caráter. Ele nunca chega tarde, mas também nunca chega cedo demais. O relógio do céu não se guia pelos ponteiros da terra. E quando parece que nada está acontecendo, é porque o invisível está em movimento. A fé enxerga o que os olhos não veem. Enquanto José esperava, Faraó sonhava. Enquanto Davi fugia, Saul caía. Enquanto Jesus estava no túmulo, o inferno tremia. Esses são os sinais que só os espirituais conseguem decifrar. Para o mundo parecem coincidências, para o crente são respostas. Aquele que aprendeu a ouvir sabe que Deus fala de formas inesperadas. Às vezes, através de um texto antigo que se renova, de um hino que toca o coração, de uma lembrança que reacende a fé. Mas o maior sinal de todos é a transformação interior. Quando a palavra de Deus começa a produzir arrependimento, paz e desejo de santidade, é o próprio Espírito falando. O sinal mais puro de que o céu está agindo é a mudança de dentro para fora. Deus fala para transformar, não apenas para consolar. E o curioso é que quanto mais o crente cresce espiritualmente, mais simples se tornam os sinais. Porque o amadurecimento faz com que o homem dependa menos do extraordinário e mais da intimidade. O milagre de um coração tranquilo em meio ao caos é a maior mensagem de que Deus está presente. Quando o Espírito habita, até o caos tem sentido. As perdas não são finais, são convites para novos começos. As lágrimas não são fracassos, são linguagem do Espírito traduzida em emoção humana. Cada lágrima é uma oração líquida que sobe sem palavras. E quando o céu as recolhe, responde em silêncio. Deus está sempre falando. O problema é que muitos querem ouvir apenas o que desejam. Mas quem realmente busca o Criador está disposto a ouvir até o que não quer. Porque a verdadeira fé não busca conforto, busca direção. O discípulo que aprende a ouvir a voz de Deus não se apavora quando o mundo desaba. Ele sabe que o céu continua falando, mesmo quando tudo parece ruir. Os sinais estão por toda parte, basta um coração disposto. Há um versículo que resume essa verdade. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2,14. O que o apóstolo Paulo quis dizer é simples. A voz de Deus não se ouve com o ouvido da carne, mas com o ouvido da fé. Por isso, os sinais de Deus não são barulhentos. Eles são sutis, delicados, exigem entrega. O céu não compete com o ruído do mundo, apenas espera que você se cale o suficiente para perceber. E quando finalmente o coração entende essa dinâmica, tudo muda. O amanhecer se torna um lembrete do amor. A tempestade se torna um aviso. O deserto se torna uma escola. E o silêncio se torna presença. Porque o que Deus quer, mais do que ser entendido, é ser percebido. E o homem que aprende a perceber nunca mais vive no escuro. Há momentos na caminhada espiritual em que tudo parece ruir. As portas se fecham, os amigos se afastam, os sonhos se desmancham diante dos olhos e a alma, cansada, pergunta em silêncio: Deus, por que comigo? É exatamente nesses instantes de desespero que o céu começa a falar de forma mais profunda. As crises, para Deus, são salas de aula. Ele ensina não apenas através de bênçãos, mas principalmente através de feridas. Cada deserto é uma escola de percepção espiritual. Quando tudo está bem, o coração humano se acomoda, mas quando as tempestades sopram, o espírito desperta. Foi no deserto que Moisés ouviu a voz de Deus. Foi no cárcere que José compreendeu o propósito de seus sonhos.
Foi no exílio que João recebeu o Apocalipse. Deus fala mais claramente quando estamos sozinhos, porque é na solidão que o ruído do mundo se cala. A crise não é o fim, é o início de uma nova compreensão. O homem que foi quebrado não é mais o mesmo. Suas feridas se tornam janelas por onde o Espírito sopra novas verdades. É por isso que os escolhidos de Deus passam por dores que o mundo não entende. Eles são treinados para enxergar além da superfície, para discernir o invisível, para ouvir o sussurro divino onde os outros só veem tragédia. Quantas vezes a vida parece desabar para, na verdade, se alinhar ao plano celestial? Davi só se tornou rei depois de ser perseguido. Antes da coroa veio a caverna. Antes da vitória veio a fuga. Deus não o estava punindo, estava forjando o coração de um líder segundo o seu coração. E o mesmo acontece conosco. Quando Deus quer formar um servo verdadeiro, ele o separa do conforto e o conduz à cruz. Não há unção sem quebrantamento, nem revelação sem renúncia. As crises também são instrumentos de comunicação divina porque elas removem o que é supérfluo. Quando tudo é tirado, o que resta é o essencial, e o essencial é Deus. Jó aprendeu isso quando disse: "Antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem." A dor foi o portal para uma visão mais clara do eterno. O sofrimento, que parecia destruição, era, na verdade, purificação. Assim Deus fala com seus filhos. Ele sussurra nos ventos da alegria, mas grita nas tempestades da aflição. E há ainda outro tipo de sinal, o chamado interior. É aquele momento em que o Espírito Santo começa a mover o coração de forma inexplicável. É um sentimento de urgência, de que algo está prestes a mudar, de que o propósito está se aproximando. Muitos o confundem com ansiedade, mas os sensíveis ao Espírito reconhecem. É o toque de Deus, alinhando a alma com o tempo do céu. Quando Deus quer te usar, Ele começa por dentro. Ele muda os desejos, redireciona as vontades e desperta o que estava adormecido. É o Espírito Santo quem opera essa transformação silenciosa. É Ele quem convence, quem consola, quem instrui. Jesus disse em João 14:26, "Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas." Cada ensinamento dele é um sinal. Ele é o tradutor do céu, o mensageiro invisível que traz à mente as verdades eternas. Mas o Espírito Santo também fala através da inquietação. Quando você tenta seguir um caminho e sente que algo dentro de você resiste, é o Espírito alertando. Não é por aí. E quando tudo parece impossível, mas a paz permanece, é Ele confirmando: "Eu estou aqui." O Espírito fala com ternura, mas também com firmeza. Ele corrige, orienta, consola e, acima de tudo, direciona. A presença dele é o maior sinal de que o céu ainda se importa. Por isso, muitos dos escolhidos experimentam temporadas de desconforto espiritual. Eles sentem que não pertencem completamente a lugar nenhum, que não conseguem se encaixar nos padrões deste mundo. É o Espírito os separando para algo maior. É a marca dos consagrados. Quando Deus escolhe alguém, Ele o torna diferente, não para humilhar, mas para preparar. O isolamento dos escolhidos é, na verdade, um treinamento celestial. Essa diferença, porém, tem um custo. Os que são guiados por Deus muitas vezes serão incompreendidos, serão acusados de exagerar, de ver sinais em tudo, de ser sensíveis demais. Mas quem vive em sintonia com o céu não pode esperar que a terra o entenda. A fé não cabe nos limites da razão, e é precisamente essa fé que faz o crente suportar o que o mundo não suportaria. A Bíblia mostra que cada servo que Deus levantou foi antes ferido. Abraão teve de deixar sua terra. Moisés teve de enfrentar o deserto. Elias teve de suportar a solidão. Maria teve de suportar o escárnio. Jesus teve de carregar a cruz. Todos passaram pelo vale da incompreensão antes de verem o milagre da revelação. Isso não é coincidência, é o padrão do céu. Deus permite o deserto não para afastar,
mas para ensinar a depender. É no deserto que a fé é purificada. É ali que o crente aprende que o pão vem do céu e a água brota da rocha. Quando tudo o que você tinha acaba, o que sobra é Deus. E isso é o suficiente. O deserto não é o fim, é o laboratório da fé. E há algo profundamente espiritual em aprender a discernir Deus nas perdas. Quando o crente perde algo que amava, Deus não está tirando, está trocando. Ele substitui o que é temporário pelo que é eterno. O que é terreno pode acabar, mas o propósito celestial permanece. A fé genuína não é provada quando tudo dá certo, mas quando tudo parece se perder. O escolhido aprende a dizer, ainda que ele me mate, nele esperarei. Há também os sinais de recomeço. Quando Deus quer fazer algo novo, ele primeiro desconstrói. Ele desmonta planos, encerra ciclos, remove pessoas. Às vezes, ele precisa nos ferir para nos libertar. Não há ressurreição sem cruz. Cada fim é apenas o prelúdio de um novo começo. O Espírito Santo não trabalha com perdas, trabalha com trocas. O recomeço é o altar onde o velho morre e o novo nasce. Quem tem coragem de recomeçar com Deus jamais volta a ser o mesmo. O passado deixa de ser uma prisão e se torna testemunho. A dor deixa de ser ferida e se torna sabedoria. E a vida, antes fragmentada, passa a ser moldada pela eternidade. Há momentos em que o Espírito pede silêncio. Ele não quer que você entenda tudo, quer que confie. A fé não é entender, é permanecer. Deus fala mais com a paz do que com explicações, e a paz dele não é ausência de problemas, é certeza da presença. Quando o Espírito está em você, o caos lá fora não tem mais o mesmo poder. Os sinais de Deus se tornam mais claros quando o coração aprende a descansar. O Espírito não fala no barulho da pressa, mas na quietude da entrega. Foi assim com Elias, quando o Senhor não estava no vento forte nem no fogo, mas na voz mansa e suave. 1 Reis 19:12. O Espírito fala nesse sussurro, nesse toque discreto que acalma o que está inquieto. E assim, em meio às crises, às perdas, aos recomeços, Deus vai escrevendo a história dos escolhidos. Cada lágrima é uma linha, cada renúncia, uma vírgula, cada vitória, um ponto e vírgula. E o final da frase pertence apenas a ele. O que hoje parece dor, será amanhã testemunho. O que hoje é lágrima, será amanhã semente. Deus nunca desperdiça sofrimento. Ele transforma cada gota em propósito. Quando o crente entende isso, ele para de lutar contra o invisível e começa a cooperar com o divino. Ele aprende a dizer, se o Senhor permitiu, é porque vai usar. Essa entrega é o ápice da maturidade espiritual. E quando o céu vê um coração rendido, ele se move. Porque Deus nunca resiste a um espírito quebrantado. Há um momento em que a alma finalmente desperta. Não por causa de um milagre visível, nem por causa de uma palavra humana, mas porque algo dentro dela se acende, uma luz silenciosa que vem do Espírito. É como se o véu fosse rasgado e o invisível se tornasse tangível. Nesse instante, tudo o que parecia perda começa a fazer sentido. As lágrimas que escorreram se transformam em testemunhas do agir de Deus. As feridas, antes abertas, passam a brilhar com a luz da compreensão. O Senhor nunca me deixou, Ele sempre esteve aqui. O clímax da vida espiritual não é o momento da conquista, mas o da revelação. É quando o crente entende que não precisa ver para crer, porque a fé é justamente o que o mantém de pé no escuro. A dor que antes parecia maldição se revela como linguagem divina. O deserto, que antes parecia castigo, agora é reconhecido como altar. E o silêncio, que antes parecia ausência, se torna prova de que Deus falava o tempo todo, mas em outro tom, em uma frequência celestial. Há um poder inexplicável no instante em que a alma se rende. É quando o coração para de exigir respostas e começa a ouvir o que o Espírito sempre tentou dizer. Filho, você não perdeu. Eu estava moldando. Esse é o ponto em que a fé deixa de ser um conceito e se torna uma força viva.
O crente, agora desperto, percebe que o propósito não é alcançar o que deseja, mas tornar-se quem Deus o chamou para ser. A transformação não está no que acontece fora, mas no que é despertado dentro. O Espírito Santo então se move com intensidade. Ele começa a trazer à memória cada momento de dor e mostra o que estava por trás de cada um deles. Ele revela que cada traição foi um redirecionamento, cada perda, uma libertação, cada humilhação, um degrau. O Espírito fala e o coração entende. Tudo o que você viveu foi uma preparação. E nesse momento, a fé deixa de ser esforço e se torna descanso. Porque o crente reconhece, finalmente, que Deus sempre esteve no controle, mesmo quando tudo parecia fora dele. As lágrimas voltam a cair, mas agora são diferentes. Já não são lágrimas de dor, mas de compreensão. O crente vê diante de si o fio invisível que ligava cada evento, cada queda, cada oração não respondida. Deus estava tecendo uma história de redenção. E o Espírito sussurra: você achava que estava só, mas eu sempre estive ao seu lado. Enquanto você chorava, eu trabalhava. Enquanto você dormia, eu escrevia o próximo capítulo. O céu então se torna palpável. Não é mais uma ideia distante, mas uma realidade que respira dentro do coração. O Espírito enche o ambiente de paz, uma paz tão profunda que cala até as vozes da razão. É a mesma paz que Jesus prometeu aos seus discípulos quando disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. João 14, 27. Essa paz não vem de respostas, mas da presença. Não vem de explicações, mas de confiança. E é nesse estado de revelação que o crente começa a perceber os sinais de Deus em tudo. O vento que sopra deixa de ser apenas vento. É o sopro do Criador, lembrando que Ele ainda sustenta o universo. O nascer do sol deixa de ser rotina. É a lembrança de que a misericórdia se renova a cada manhã. A dor do passado se torna um testemunho e o futuro uma promessa viva. A alma desperta para o milagre cotidiano. Deus fala o tempo todo e quem tem ouvidos espirituais o percebe até nas coisas simples. Mas essa revelação também traz peso. O Espírito mostra que ser escolhido não é privilégio, é responsabilidade. Ser escolhido é carregar a presença de Deus em um mundo que o rejeita. É viver contra a corrente, é amar quando tudo convida ao ódio, é perdoar quando o coração grita por justiça, é caminhar pela fé quando a lógica exige provas, é ser voz do céu em meio ao barulho da terra. E quem entende isso, entende o verdadeiro chamado. Nesse ponto da caminhada, o crente não busca mais sinais para acreditar. Ele crê e, por isso, vê os sinais. É como se o Espírito dissesse: agora que você aprendeu a me ouvir no silêncio, poderá me ouvir também nas multidões. A fé madura não precisa de garantias. Ela se sustenta na memória da fidelidade divina. O mesmo Deus que esteve no deserto está também na promessa. O mesmo que sustentou na dor é o que exalta na vitória. E há algo profundo nesse novo estado espiritual: o discernimento. O crente agora entende quando o inimigo tenta confundir, quando o mundo tenta seduzir, quando o coração tenta enganar. Ele aprendeu a identificar a voz de Deus, porque já passou tempo suficiente no silêncio para distinguir o som do céu. Essa é a verdadeira maturidade espiritual. Não a ausência de lutas, mas a capacidade de permanecer firme nelas sem perder a fé. A revelação, porém, continua. O Espírito mostra que há sinais que só os que sofreram conseguem ver. Porque a dor espiritual abre os olhos para dimensões que o conforto nunca alcança. O quebrantado enxerga o que o arrogante ignora. O ferido entende o que o distraído despreza. Aquele que caiu e foi levantado conhece o toque da graça de um modo que os fortes jamais compreenderão. É por isso que Deus escolhe os improváveis, porque neles a glória dele aparece com mais clareza. Neste ponto, o crente se torna testemunha viva.
Ele não fala apenas de Deus, ele fala com Deus. E o mundo, ao olhar para ele, percebe algo diferente. Uma serenidade que não vem do sucesso, uma luz que não vem das circunstâncias, uma força que não vem da carne. É o reflexo do Espírito Santo. O escolhido passa a carregar a atmosfera do céu onde quer que vá. Ele ora e o ambiente muda. Ele fala e as palavras se tornam sementes. Ele sofre e até o sofrimento se torna mensagem. Deus, então, revela o propósito final de toda essa jornada. Eu te ensinei a me ouvir para agora seres a minha voz. Esse é o ápice da transformação, quando o servo se torna canal. Quando o homem que antes buscava sinais se torna ele próprio um sinal. O céu agora o usa para tocar outras vidas, para despertar outras almas, para consolar outros corações. Aquele que aprendeu a ouvir Deus no deserto, agora leva a voz de Deus aos que ainda estão nele. Nesse clímax espiritual, o tempo parece parar. O crente sente a presença divina como se o próprio céu tivesse descido. A oração se torna respiração, o louvor se torna linguagem natural e o coração um altar. Ele entende, enfim, que a vida com Deus não é sobre receber, mas sobre permanecer. Não é sobre entender, mas sobre confiar. Não é sobre escapar das dores, mas sobre transformar as dores em caminhos de glória. E então o Espírito fala uma última vez, não em palavras, mas em presença. A alma rendida apenas sente. Não há mais o que pedir, nem o que temer. Tudo está no controle de Deus. O escolhido entende que o amor do Pai é maior que qualquer deserto, mais profundo que qualquer perda, mais duradouro que qualquer sofrimento. E com o coração em paz, ele sussurra em oração: Senhor, agora eu entendo, Tu sempre estiveste aqui. A luz que nasceu no escuro agora brilha com força. A fé que foi moldada na dor se torna chama que ilumina outros. O deserto que parecia castigo se revela como cátedra celestial. E a voz de Deus, que parecia silêncio, se revela como música eterna. O céu não estava longe, estava dentro o tempo todo. Quando Deus termina de falar, o silêncio que permanece não é vazio, é plenitude. É o eco da voz divina repousando sobre o coração humano. É nesse silêncio que a alma amadurece, que a fé se consolida e que o crente entende, enfim, que Deus nunca o abandonou. Ele apenas o ensinou a ouvir. O fim dessa jornada não é uma despedida, mas um começo. Porque quem aprende a escutar a voz de Deus passa a caminhar de um modo diferente, com passos firmes, mas suaves, com o olhar fixo no invisível, com o coração entregue ao eterno. Agora, quando o crente olha para trás, percebe que nada foi aleatório. Cada perda, cada lágrima, cada demora fazia parte de um projeto maior. A fé verdadeira não se constrói no conforto, mas na entrega. Deus não o chamou para viver um caminho fácil, mas para viver um propósito eterno. E é no meio das dores que esse propósito ganha forma. As provas antes temidas agora se tornam degraus. O sofrimento, antes visto como castigo, se revela escola. O deserto, antes lugar de solidão, se transforma em templo de encontro. Porque foi lá, e somente lá, que o crente aprendeu a ouvir a voz de Deus sem ruídos, sem distrações, sem intermediários, apenas Ele e o Criador. O Espírito Santo, que um dia parecia distante, agora é presença constante. Ele fala sem palavras, orienta sem mapas, consola sem promessas humanas. É Ele quem sustenta, quem corrige, quem levanta, quem sussurra. Ainda estou aqui. E quando o coração tenta duvidar, Ele recorda. Lembra quando você achou que seria o fim? Eu transformei em recomeço. Esse é o Deus que se revela nas entrelinhas da vida. Ele não grita, Ele direciona, Ele não força, Ele convida, Ele não castiga, Ele molda. Tudo o que Ele permite é ferramenta para aperfeiçoar o caráter daqueles que Ele ama. E nesse ponto da história, o crente se torna alguém diferente.
Não porque aprendeu teologias ou decorou versículos, mas porque experimentou o Deus vivo. Ele entendeu que o cristianismo não é sobre religião, mas sobre relacionamento. O verdadeiro encontro com Deus não acontece apenas no templo, mas no interior da alma. É ali, no altar invisível do coração, que o céu toca a terra e o tempo se curva diante da eternidade. O escolhido descobre que a presença de Deus é a resposta para todas as perguntas. Ele já não precisa entender o porquê das coisas, porque aprendeu a confiar no quem. E esse quem é Cristo, o Verbo que se fez carne, a voz que moldou o universo, o Cordeiro que se entregou, o Senhor que reina sobre tudo. O Espírito, então, reacende a lembrança dos sinais. O vento que balança as folhas, o pôr do sol que tinge o céu, o sorriso inesperado de alguém. Tudo carrega um vestígio da voz divina. Deus fala através da natureza, das circunstâncias, das pessoas e até das perdas. O problema nunca foi o silêncio de Deus, foi o barulho do mundo. Mas agora, depois da travessia, o crente aprendeu a calar o mundo para ouvir o céu. E o que ele escuta, no fundo, é simples, mas poderoso. Filho, eu sempre estive aqui. Essas palavras ecoam com uma doçura que nenhuma dor pode apagar. É a confirmação de que nada foi em vão. A luta moldou a fé. A espera construiu a paciência. O choro purificou o coração. A dúvida produziu intimidade. E agora, o que antes era fraqueza se torna força. O que antes era medo se transforma em coragem. O que antes era desespero agora é esperança. Deus nunca fala por acaso. Quando Ele envia sinais, é porque está preparando algo. Às vezes o sinal é uma porta que se fecha, e isso significa livramento. Às vezes é um atraso, e isso significa proteção. Às vezes é um silêncio, e isso significa que Ele está trabalhando em algo que o crente ainda não pode ver. E quando o crente aprende a discernir esses sinais, ele deixa de lutar contra Deus e começa a cooperar com Ele. A fé deixa de ser expectativa e se torna rendição. A oração deixa de ser lista de pedidos e se torna conversa íntima. A vida, antes fragmentada, se alinha ao compasso do céu. No final dessa jornada espiritual, há uma paz que excede todo entendimento. Não porque todos os problemas desapareceram, mas porque o crente entendeu que Deus está presente até no caos. Ele percebe que o mesmo Deus que criou as estrelas também está nos detalhes da sua história. Que o mesmo Deus que acalma o mar também acalma o coração. E que o mesmo Deus que ressuscitou Lázaro ainda é capaz de ressuscitar sonhos. A fé madura nasce exatamente nesse ponto. Quando a alma aprende a descansar, mesmo sem respostas. Quando o coração diz, seja feita a tua vontade, e confia que essa vontade é boa, perfeita e agradável. Quando o crente entende que não há sinal maior do amor de Deus do que a cruz, o lugar onde o silêncio se tornou salvação, onde a dor se transformou em vitória, onde a morte se tornou vida eterna. O Calvário foi o maior sinal que Deus já enviou à humanidade. E quem enxerga a cruz, entende que todos os outros sinais apontam para ela. Por isso, ao final dessa mensagem, há um chamado. Abra os olhos espirituais. Talvez Deus esteja falando com você agora, através desse vídeo, dessa palavra, dessa lembrança que Ele reacendeu no seu coração. Talvez o sinal que você esperava já tenha acontecido, mas você ainda não o reconheceu. Não ignore o que o céu está tentando te mostrar. Há algo sagrado sendo construído no invisível. Há um propósito que só será compreendido depois da obediência. Deus está te preparando para algo maior. Respire fundo, olhe para o alto e diga, Senhor, fala comigo. Ele falará. Talvez não como você espera, mas como a sua alma precisa. E quando Ele falar, o mundo inteiro parecerá diferente. Porque o que muda a vida não é a ausência de dor, mas a certeza da presença. Você é escolhido e Deus ainda está escrevendo a sua história. Não desista. Ouça o que o céu está dizendo.
Cada sinal é uma convocação, cada silêncio é um chamado, cada espera é uma promessa em formação. O Espírito sussurra ao seu coração: o que preparei para você é maior do que tudo que já perdeu. E essa é a mensagem que encerra o ciclo, mas inaugura um novo tempo. O tempo do ouvir, o tempo de caminhar pela fé, o tempo de reconhecer a voz de Deus em tudo, porque o Pai ainda fala, e quem aprende a escutá-lo nunca mais é o mesmo.